Fala, nação! Imagina só, você acorda, liga o celular e já dá de cara com o clima quente no mundo do Mengão, porque os bastidores do clube não param um segundo e a gente precisa acompanhar tudo. O Brasileirão está entrando naquela fase em que cada minuto parece uma eternidade. Cada ponto vira uma decisão e cada jogo começa a ditar qual será a história final dessa temporada que mexeu tanto com a cabeça do torcedor rubro-negro. A 34ª rodada finalmente ficou para trás e, mesmo com o tropeço recente, o Flamengo continua no topo da tabela, segurando a liderança com 71 pontos, enquanto o Palmeiras vem logo atrás, com 69, mordendo a orelha e esperando qualquer vacilo. A briga pelo título virou literalmente uma disputa ponto a ponto, algo que a gente não via com essa intensidade fazia tempo, e é por isso que o clima está tão pesado, tão tenso, tão cheio daquela expectativa que só o futebol consegue criar. E se o tropeço contra o Fluminense já tinha deixado a torcida irritada, a situação ficou ainda mais explosiva depois da polêmica que tomou conta do clássico. O lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva virou assunto nacional, parou o programa esportivo, invadiu rede social e lotou o grupo de torcedores. E não é para menos. Porque, mais uma vez, o Flamengo saiu de campo com a sensação de que algo ficou errado, que uma oportunidade clara foi ignorada e que o time perdeu um pênalti que poderia ter mudado completamente a história daquele jogo. Basta imaginar o cenário. Se o Mengão abre o placar ali, cedo, com 10 minutos... a postura em campo seria outra, a pressão seria diferente, o Fluminense não teria o mesmo conforto e tudo poderia ter tomado um rumo novo. Mas o árbitro de vídeo sequer chamou para revisar o lance. E isso acendeu um pavio que já estava curto fazia algum tempo. A diretoria perdeu de vez a paciência e publicou uma nota forte, daquelas que deixam claro que o limite chegou. E também deixou evidente que a bronca não era com quem estava comandando o jogo no gramado. Pelo contrário, o árbitro de campo foi até elogiado, justamente porque conduziu a partida de forma equilibrada, mas acabou prejudicado por quem estava na cabine. É uma situação que incomoda ainda mais porque não é a primeira vez que erros assim acontecem quando o Flamengo está envolvido, e a repetição gera desconfiança, irritação e uma sensação ruim que toma conta do ambiente. O torcedor sente isso na pele, e o clima de indignação cresce porque, numa reta final tão apertada, qualquer detalhe pesa. E qualquer decisão mal tomada vira combustível para a discussão. Enquanto esse incêndio acontecia fora das 4 linhas, havia também a preocupação com algo que mexe muito com a torcida: o estado físico de Bruno Henrique. O camisa 27 saiu mancando, deixou o campo visivelmente cansado, e isso, na reta decisiva do campeonato, assusta qualquer um. Ainda mais sabendo que o elenco já convive com algumas ausências importantes e não pode se dar ao luxo de perder uma peça tão influente. A boa notícia é que o exame não detectou nenhuma lesão, e isso praticamente tirou um peso das costas do torcedor. Ele já voltou aos treinamentos, treinou bem, treinou forte. Mostrou que está recuperado e deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o duelo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. E esse jogo não é só importante, é decisivo, porque, faltando apenas 4 rodadas para o fim, o Flamengo não pode vacilar, não tem margem, não tem espaço para erro. É aquele jogo em que a arquibancada vira um motor, empurra, vibra, pressiona, canta, faz a diferença. Quem for ao Maracanã precisa ir na alma, precisa ir para ser o 12º jogador de verdade, porque o time vai precisar. O adversário é duro, chega sempre bem organizado, costuma dificultar.
E para manter a liderança, o Mengão tem que entrar ligado do primeiro até o último minuto. Uma vitória deixa tudo mais leve, abre caminho para enfrentar a parte final do campeonato com mais tranquilidade e coloca pressão direta nos concorrentes, que não podem ver o Flamengo se distanciar de novo. E enquanto tudo isso acontece, o clube segue tomando decisões importantes sobre o elenco. A situação dos jovens da base tem sido muito debatida nos últimos dias, principalmente porque o nome de Iago voltou a movimentar os bastidores. O defensor está no último ano do Sub-20, seu contrato vai até o fim de 2026, mas a janela de dezembro pode ser determinante para seu futuro. Ele está naquela fase em que precisa subir de vez para o profissional, ou então encontrar outro caminho, porque a idade já não permite permanecer muito tempo na base. E o interesse de um clube inglês coloca uma pulga atrás da orelha. O Flamengo precisa decidir: vende agora. Tenta renovar ou aposta que ele pode ganhar mais espaço na equipe principal. É um daqueles casos em que qualquer decisão precisa ser muito pensada, porque o potencial do garoto é grande, mas o mercado também sabe disso. No meio dessa disputa por espaço, também existe o debate sobre quem está mais pronto para atuar ao lado dos titulares. Enquanto muitos torcedores defendem que Iago deveria receber mais chances, o técnico Felipe Luiz entende que João Vitor está mais preparado, já tem jogos com o profissional e por isso segue sendo a escolha imediata. É aquela discussão eterna entre base, potencial, maturidade e perfil de jogo, algo que sempre mexe com a torcida, que sempre observa os garotos com carinho e expectativa. Mas, no fim das contas, a decisão é técnica e cada um tem sua visão sobre quem entrega mais segurança no momento. E já que o assunto é defesa, outra novela finalmente teve um ponto final. Pablo, que passou um longo período separado do elenco, treinando à parte e sem espaço na equipe principal, acertou sua saída. Depois de um ano sem atuar pelo Mengão, ele agora seguirá para o São Bernardo, onde vai disputar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e também a Série B do Brasileirão. É um novo capítulo para ele e para o Flamengo, um encerramento de ciclo que já se arrastava há bastante tempo. É aquele tipo de situação que, quando resolve, alivia os dois lados. O jogador ganha ritmo, ganha calendário e o clube libera espaço e encerra um contrato que já não fazia mais sentido dentro do planejamento. E enquanto o Flamengo arruma a casa, resolve pendências antigas e tenta ajustar tudo para essa reta final, o clima dentro do clube segue dividido entre foco total no título e atenção absoluta nos movimentos que começam a moldar a próxima temporada. Por quê? Mesmo com o Brasileirão pegando fogo, o futebol não espera, não pausa, não dá folga para planejamento. As conversas acontecem nos bastidores. Os nomes circulam. As decisões começam a ganhar forma, e isso influencia diretamente a forma como o time vai encarar os próximos compromissos. O jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, não é apenas mais um confronto na tabela. É aquele tipo de partida que define moral, define ritmo, define confiança. A torcida sabe disso, o elenco sabe disso. Todo mundo que acompanha de perto sente o impacto. É como se o campeonato inteiro estivesse concentrado ali, naquele momento específico, naquele ambiente em que a energia das arquibancadas contamina tudo dentro de campo. E o Maracanã costuma reagir a esses momentos de forma especial, porque tem um jeito único de se transformar justamente quando o Flamengo mais precisa. Basta um resumo do cenário. O líder, com a pressão de segurar a ponta,
contra um adversário que é sempre duro, físico, intenso e que costuma atrapalhar times grandes. É o tipo de noite que não aceita nervosismo, não aceita distração e não aceita ansiedade exagerada. A preparação para esse duelo foi curta, quase atropelada, porque a sequência de jogos não permitiu treinos longos. Quem jogou na quarta, recuperou na quinta, treinou leve na sexta e já entra em campo no sábado com tudo em jogo. É uma rotina desgastante, mas comum nesse período decisivo. E ter o elenco o mais inteiro possível é fundamental. A notícia de que Bruno Henrique treinou sem restrições acalmou o ambiente, porque ninguém queria imaginar mais uma ausência de peso justamente agora, quando cada peça conta, quando cada alternativa influencia inclusive a estratégia de jogo. E por falar em peça importante, não dá para ignorar como o Flamengo tem sido exigido emocionalmente nessa fase final. A cobrança da torcida aumentou, a pressão interna cresceu e qualquer detalhe vira motivo para debate nas redes. O lance polêmico do clássico foi só mais uma prova de como esse ambiente fica inflamado quando o time está disputando algo grande. A indignação foi geral e o clube fez questão de não deixar a situação passar em branco, justamente para deixar claro que não está disposto a aceitar erros repetidos que colocam em risco um trabalho inteiro. Quando uma decisão equivocada interfere diretamente em um resultado, a reclamação não é choradeira, é cobrança por justiça esportiva. É aquela necessidade de exigir que o jogo seja decidido por quem está dentro de campo, não por quem está sentado na cabine. Só que, ao mesmo tempo, o elenco precisa filtrar tudo isso. Não dá para entrar em campo levando essa indignação como peso. Precisa transformar em combustível. E o técnico Felipe Luiz vem trabalhando muito esse lado mental. Porque sabe que a reta final não é só sobre força física ou talento. É também sobre saber administrar pressão, controlar a ansiedade e manter a serenidade nos momentos mais quentes. Não adianta atropelar as próprias emoções quando falta tão pouco para o fim. E, enquanto essa parte emocional é tratada internamente, outra conversa importante acontece nos corredores do Ninho do Urubu, o futuro dos garotos da base. O caso de Iago virou tema central porque ele está justamente naquela virada de chave entre base e profissional. O futebol europeu segue observando jovens brasileiros e quando um clube grande de fora demonstra interesse, isso mexe com todo o contexto. O Flamengo sabe que precisa decidir rápido, porque o contrato é curto e a idade limite da categoria está chegando. É um dilema que muitos clubes enfrentam. O jogador tem potencial, mas não recebeu sequência no profissional e, ao mesmo tempo, tem mercado. Vender agora pode ser uma boa oportunidade financeira, mas segurá-lo pode ser útil esportivamente. Só que, se segurar sem utilizar, corre o risco de perder o atleta sem retorno algum. É uma equação difícil, quase sempre com riscos dos dois lados. Dentro desse debate, existe também a comparação natural com João Vitor, que vem recebendo minutos e ganhando preferência da comissão técnica. E aí entra um ponto que o torcedor adora discutir. Quem está mais pronto? Quem rende mais? Quem tem mais personalidade na defesa? Quem tem mais força física? São análises que nascem da arquibancada, das redes sociais, das lembranças dos jogos do Sub-20 e cada lado apresenta argumentos fortes. Iago é visto por muitos como mais firme, mais marcador, mais seguro nos duelos. Já João Vitor é descrito como alguém que já assimilou melhor o ritmo do profissional, mais adaptado às exigências do time principal. A verdade é que esse tipo de comparação existe desde sempre no futebol e nunca tem uma resposta definitiva. E, enquanto o Flamengo tenta resolver essa disputa natural,
Um caso antigo finalmente chegou ao fim com a saída de Pablo. O zagueiro passou um longo período afastado, treinando separado, praticamente invisível para os planos técnicos do clube. Era uma situação desconfortável para todos, porque não fazia sentido manter um atleta tanto tempo fora do ambiente principal, sem perspectiva alguma de reintegração. Agora, indo para o São Bernardo, ele ganha um calendário cheio, com Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Para ele, significa retomar a carreira com ritmo, com jogos, com oportunidades reais de recomeço. Para o Flamengo, representa o encerramento de um ciclo que precisava terminar. E esse encerramento ajuda o clube a avançar no planejamento da próxima temporada. Cada saída, cada negociação e cada definição de contrato abre espaço para que o elenco seja moldado novamente, com peças chegando, outras subindo da base e algumas passando por uma reciclagem natural. O clube sabe que precisa montar uma espinha dorsal competitiva, porque o calendário do ano que vem promete ser ainda mais intenso, mais exigente e carregado de competições importantes. Mas, por enquanto, o foco ainda está totalmente no presente, no fim do Brasileirão, nas 4 rodadas que vão definir tudo. E essa contagem regressiva já mexe com qualquer torcedor. Depois do confronto contra o Red Bull Bragantino, o Mengão encara o Atlético num jogo que pode pegar fogo dependendo do que acontecer na decisão continental deles. Em seguida entra no clima da Libertadores, depois pega o Mirassol e encerra contra o Ceará. É uma reta final que exige estratégia, exige calma e exige eficiência. O torcedor sabe que o Flamengo precisa mostrar força justamente agora, quando o campeonato fica mais cruel. Não basta jogar bem apenas em parte do jogo. É preciso manter intensidade, atenção e serenidade do início ao fim. Os erros individuais precisam ser reduzidos e a concentração tem que ser máxima, porque cada gol perdido, cada falha defensiva e cada vacilo tático pode custar um título. E ninguém dentro do clube quer carregar essa culpa. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Há poucos dias, um burburinho crescente começou a tomar conta dos bastidores do futebol brasileiro. Pedro estaria de saída do Flamengo. Nada confirmado, nada oficial. Mas o rumor ganhou força suficiente para atravessar corredores, mesas redondas e grupos de torcedores, espalhando a sensação de que algo realmente está em movimento. Fontes próximas ao staff do jogador falam em inquietação. Uma palavra que, por si só, já acende alerta na Gávea. O centroavante, figura central do elenco, teria manifestado incômodo com questões internas, ritmo de utilização e, principalmente, com o sentimento de que seu ciclo estaria se aproximando de um ponto de ruptura. Nos arredores do ninho, comentários surgem como fagulhas. Alguns garantem que há clubes observando cada passo do camisa 9, outros juram que representantes do jogador vêm mantendo conversas discretas com interlocutores estrangeiros. Do lado rubro-negro, o silêncio é interpretado de 2 formas. Para alguns, a falta de uma negativa categórica indica que negociações podem existir nos bastidores. Para outros, é apenas uma estratégia para evitar inflar um rumor que talvez não passe de especulação. Ainda assim, ninguém esconde que uma eventual saída mexeria profundamente com o ambiente, não só pela relevância técnica, mas pelo impacto emocional que Pedro tem sobre a torcida. Entre os próprios torcedores, o clima é de inquietude. Uns tratam o rumor como exagero.
acreditando que o atacante não trocaria o protagonismo conquistado no clube por uma incógnita. Outros veem o movimento como natural, consequência da oscilação recente e de oportunidades que podem surgir no mercado. A verdade é que, por enquanto, tudo permanece no campo das conversas sussurradas, dos indícios, dos olhares cruzados nos corredores. Pedro continua treinando, posando para fotos e mantendo a rotina, mas a sensação de que algo pode estar prestes a acontecer não deixa o ar. Até que alguém apareça para confirmar ou negar. O que existe é apenas o rumor, insistente, repetido, cada vez mais alto, de que o camisa 9 pode estar arrumando as malas e encerrando sua passagem pelo Flamengo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!